Gratidão, pastor Hamilton, pelo seu carinho, e é sempre uma alegria e um privilégio retornar a esta linda e abençoada e abençoadora igreja. Hoje eu quero pregar um texto que, mais do que vocês, eu preciso. Texto de consolo. Eu sei que o Deus que está aqui, o Deus a quem servimos, é o Deus e Pai de toda consolação. E eu quero meditar com vocês em Mateus 14, versos 22 a 33. Abra sua Bíblia comigo nesta passagem. Mateus 14, 22 a 33. É um texto por demais conhecido, e eu vou ler seguindo a versão revista e atualizada. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Meus amados, o contexto desta passagem é importante para a compreensão do texto. Duas coisas estão acontecendo. Primeiro, Jesus está no auge do seu ministério, as multidões sôfregas, famintas, doentes, buscam a Jesus. A agenda está intensa. A Bíblia diz que ele não estava tendo tempo sequer para comer. A demanda era enorme. E em segundo lugar, Jesus acaba de receber uma notícia trágica. O seu precursor, João Batista, aquele que o próprio Jesus disse que dentre os nascidos de mulher ninguém era maior do que ele, acabava de ser brutalmente assassinado na masmorra de Maquerós, às margens do Mar Morto. E isso por ordem de um rei bêbado, a pedido de uma mulher adúltera. Diante daquele cenário de cansaço e de tristeza e dor, Jesus tomou a decisão: sair para um local de retiro, para um período de descanso, de refrigério. Se fosse hoje, diríamos um período de férias. Com isso, Jesus legitima férias. Férias não é luxo, é necessidade. O problema é que quando Jesus vai para esse local, ermo, deserto, para um tempo de refrigério e descanso, a multidão havia descoberto o plano e antecipado a Jesus e os discípulos. Ou seja, a informação vazou. Não se sabe quem vazou a informação.
Quando Jesus chega e olha para aquela multidão, ele se compadeceu dela, porque eram como ovelhas sem pastor. Em vez de despedir as multidões e permanecer de férias com os discípulos, Jesus passa a curar os enfermos. Quando os discípulos chegam para Jesus e dizem: olha, Senhor, é preciso tomar uma decisão, porque o lugar é ermo, já está ficando tarde, aqui não tem supermercado, aqui não tem padaria, também não tem dinheiro para comprar pão para tanta gente. Então a única saída que a gente enxerga é o Senhor mandar esse povo embora. E Jesus dá uma resposta estranha para eles: dai-lhes vós mesmos de comer. O problema é que eles tinham uma receita de 5 pães e 2 peixinhos e uma despesa de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, em torno das 12.000 pessoas. É um embaraço e um impasse. A demanda do povo é sempre maior do que a nossa capacidade. Nós precisamos da multiplicação da graça divina mesmo. Então Jesus multiplica pães e peixes, o povo é alimentado, os discípulos servem a multidão. Quando então, diz o texto, preste atenção nisso, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Compelir não é pedir, não é sugerir, não é nem aconselhar. Compelir é forçar, é ordenar, é imperativo, é uma ordem. A pergunta é: mas por que Jesus fez isso? Por que Jesus não permitiu que os discípulos ficassem com ele para despedir a multidão? Por que Jesus quis retirar os discípulos daquele cenário? O que estava acontecendo para Jesus ter uma atitude tão radical de não permitir que os discípulos ficassem ali e entrassem no barco e fossem embora sozinho? Mateus não responde essa pergunta. Mas o texto paralelo, que é João 6, nos traz luz sobre o ponto. É que após a multiplicação de pães e peixes, estas multidões, ou esta multidão aqui, vem para arrebatar Jesus e fazer dele um rei. Por quê? Porque na verdade eles pensaram: é desse homem que nós precisamos. Ele cura enfermos, ele alimenta famintos, ele tem solução para os problemas sociais. Ele atende à expectativa nacional de um libertador. É um Messias político. É um operador de milagres. É dele que nós precisamos. E Jesus não queria que os seus discípulos fossem submetidos a essa tentação de olhar para ele apenas como um operador de milagres, ou de um Messias político que veio para resolver seus problemas só do aqui e do agora. Agora, aquela multidão tinha razão para pensar isso, possivelmente, porque se você olhar historicamente, o povo de Israel viveu grande parte da sua história debaixo de escravidão, ou no mínimo de opressão. Por exemplo, 430 anos no Egito. Boa parte desse período debaixo de amarga opressão e escravidão nas mãos de Faraó. Depois eles têm 40 anos de peregrinação pelo deserto, e no deserto eles enfrentaram a oposição dos amonitas, dos edomitas, dos moabitas, dos amalequitas. Depois eles têm 7 anos de conquista, mas não conquistaram todas as terras. E os povos que habitavam naquela região de Canaã se tornam um povo opressor do povo de Israel. Depois vem 330 anos do período dos juízes. E no período dos juízes, Israel viveu debaixo de opressão de seus inimigos. Depois vem a monarquia. E no governo de Saul, eles enfrentaram muitas oposições,
E o rei Saul tomba em campo de batalha, vencido pelos filisteus. Depois da morte de Salomão, o reino se divide e as 10 tribos do norte, formando o território de Israel, o reino do norte, com 19 reis, em 8 dinastias, em 209 anos de história, na grande parte viveu debaixo de opressão de seus inimigos. O chamado Reino do Sul, Judá, que viveu até mais um pouco, também viveu oscilações, e em grande parte desses períodos, governados por homens maus, viveram debaixo de opressão de seus inimigos. O Reino do Norte foi levado pela Síria em 722. O Reino do Sul foi levado pela Babilônia para uma longa e amarga escravidão em 586. A Babilônia caiu, Israel continuou sendo escravo do Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa caiu, Israel ficou escravo do Império Grego. O Império Grego caiu, Israel ficou escravo do Império Romano. Então era quase legítimo que eles pensassem: precisamos de um libertador, precisamos de um Messias que venha aqui estabelecer o seu reino e dar para nós uma folga. Só que Jesus não queria que os discípulos entrassem ou fossem tentados por esse pensamento, por esse viés, por essa filosofia. Então Jesus compele os discípulos a ir embora. Ele ficou sozinho despedindo as multidões. Mas a segunda razão por que Jesus despede os discípulos, porque ele iria, após despedir as multidões, subir para o alto do monte e orar por eles. E Marcos, que é um texto paralelo deste, Marcos capítulo 6, nós somos informados de que Jesus os via em perigo desse monte. Eu quero dizer para você, meu amado, que nos perigos da nossa vida, Jesus não está mais num monte olhando para nós, Ele está à destra da majestade, como o nosso grande sumo sacerdote. E Ele vê os nossos perigos, Ele vê as nossas angústias, Ele vê as nossas dores. E aqui então entra as lições que eu quero repartir com vocês. Como vencer as tempestades da vida. Porque no mínimo, aqueles discípulos deviam esperar o seguinte: já que as nossas férias foram frustradas, pelo menos que a gente volte em paz para casa. Mas não foi o que aconteceu. Jesus os compele a entrar no barco. Eles não entram no barco porque querem entrar. Eles não entram no barco porque eles tomaram a iniciativa. Eles entram no barco por uma ordem expressa de Jesus. E o que acontece com você e comigo quando nós estamos fazendo o que Jesus nos manda fazer? Nós esperamos o quê? Uma viagem tranquila, sem acidente, sem intercorrência, sem perigos, águas esmaltadas, um voo, céu de brigadeiro. E aí entra o primeiro problema, é que eles enfrentam uma tempestade exatamente por estarem fazendo o que Jesus os mandou fazer. Talvez essa seja a sua angústia também. Você é crente, você é piedoso, você leva Deus a sério, você ora, você jejua, você é dizimista fiel e está enfrentando uma baita de uma tempestade na vida. Agora, duas maneiras de Deus enviar a tempestade. Primeiro, são as tempestades de correção. É a tempestade que o Jonas enfrentou. Deus o mandou para Nínive, ele pega um navio e vai para Tarsis. E aí Deus manda a tempestade atrás dele. E eu quero dizer para você que crente desviado é endereço certo de tempestade. Se você está andando longe de Deus, saiba disso, Ele vai mandar a tempestade atrás de você. Não para destruir você, para trazer você de volta. O segundo tipo de tempestade, meus amados irmãos, são as tempestades de aperfeiçoamento. Nós aprendemos mais nas tempestades da vida do que nas bonanças da vida. Nós aprendemos mais no leito da enfermidade do que nos dias de plena saúde.
Nós somos mais forjados no cadinho do sofrimento que nos dias de folguedo. Então, quando Deus manda uma tempestade, não é porque ele foi pego de surpresa, ou não é porque ele perdeu o controle. Não cremos em acaso, não cremos em sorte, não cremos em azar, não cremos em determinismo cego, não cremos em feitiço. Nós cremos que se nós estamos passando por uma tempestade, é que Deus está querendo nos forjar, nos fortalecer, tonificar as musculaturas da nossa alma. Então, vamos às lições desse texto. Primeiro, as tempestades da vida sempre chegam, mais hoje ou mais amanhã. Não estamos blindados. Não vivemos numa estufa. A vida cristã não se desenrola num jardim grinaldado de flores. Crente fica doente. Crente bate carro. Crente perde emprego. Crente chora a dor do luto. A igreja de Deus está num mundo caído e sofre também os esbarros das tempestades da vida. As tempestades são inevitáveis, são imprevisíveis, são inadministráveis, mas são todas pedagógicas. Segundo lugar, as tempestades da vida se agravam quando nós temos a sensação de que Jesus não está presente. Porque vejam vocês, na outra tempestade, relatada nos evangelhos, Jesus estava com eles dentro do barco. Agora aqui não. E eu não sei quanto a você, mas quando a tempestade chega, quando o vento é contrário, quando a dor aperta, quando a angústia parece que produz um nó na sua garganta, quando as lágrimas quentes rolam, na hora que você mais precisa de socorro, parece que você está sozinho no barco. E essa foi a angústia dos discípulos. Eles estão navegando, e se você pega o mapa de Mar da Galileia, são 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Essa navegação aqui na parte lá do norte do lago, onde entra o Rio Jordão. Não dá 1 hora de viagem, no máximo 1 hora. Eles entram no barco ainda de dia. Eles estão 3 horas da madrugada no epicentro da crise. Embora Mateus não traga para nós nenhuma reação emocional deles, mas eu imagino o que aconteceu naquele barco em mais de 9 horas. Perguntas: por que Jesus não veio? Por que ele não está com a gente? Por que ele não permitiu que a gente ficasse com ele? Por que essa tempestade está nos assolando assim? Por que Jesus não nos socorre? Por que está demorando tanto? Talvez é a sua pergunta. Pergunta que nós não temos resposta. A nossa família está vivendo esta semana, nesses últimos 15 dias, um momento difícil. Nosso netinho nasceu com 6 meses. E nasceu, além disso, 6 meses, apenas 1 quilo, desse tamanhozinho, com infecção pesada, com 2 dias de nascido, teve que fazer uma cirurgia de alto risco, tirando parte do intestino. Terça-feira passada eu estava pregando em Curitiba e recebo a notícia de que os médicos haviam chamado o meu filho, a minha nora, no hospital. Falou: olha, essa noite é decisiva. Se ele não fizer xixi até por volta de 4 horas da manhã, os órgãos entram em falência e não tem o que fazer. E por volta de 4 horas da manhã os rins começaram a funcionar. Agora essa semana
Domingo, meu filho foi chamado às pressas de novo. Os rins não funcionavam. Chegou segunda, não funcionaram. Ontem não funcionaram até a noite. Nós fomos fazer a última visita. A médica nos disse: olha, não tem mais o que fazer. Eu não sei quem é avô aqui. O avô sofre duplamente, porque sofre a dor do avô e sofre a dor do filho. E quando nós chegamos no carro, meu filho chorava, e eu chorava com ele. E a médica disse assim: vocês creem em Deus? Então orem. Eu falei: nós vamos orar. Deus nos ajudou, levantamos grupos de oração, 24 horas por dia. Cada hora, um grupo orando. E quando chegou essa madrugada, os rins voltaram a funcionar. E a equipe toda do CTI começa a chorar, porque viu um milagre de Deus acontecendo. Deus pode parecer distante, mas quando Ele nos empurra para o meio da tempestade, Ele não nos deixa sozinhos, porque Ele está conosco. Lá Jesus estava no monte orando por eles. Aqui Jesus está conosco, e a destra de Deus Pai intercedendo por nós. Mas vejam vocês, que nas tempestades da vida, Jesus vem ao nosso encontro na hora que nós achamos que não vai ter mais saída. Porque Ele está vindo que horas? Na quarta vigília da noite. Os judeus dividiam a noite em 4 vigílias. De 6 da tarde a 9 da noite a primeira vigília. De 9 da noite à meia-noite a segunda vigília. Da meia-noite às 3 da madrugada a terceira vigília. Das 3 da madrugada às 6 da manhã a quarta vigília. Às vezes, irmãos, o livramento de Deus vem no último furo da correia, na última volta do pondeiro, na quarta vigília, para que fique claro para todos que não é o recurso humano que trouxe solução, é a mão onipotente de Deus que trouxe solução. Ele vem, sempre vem, ainda que na quarta vigília da noite. Tem hora que as pessoas dizem assim: é melhor jogar a toalha. Agora não tem mais jeito. Agora não tem mais saída. Agora não tem mais solução. Agora a causa é perdida. Para o nosso Deus não tem causa perdida. Não tem doença incurável. Não tem problema insolúvel. Não tem casamento sem solução. Deus é o Deus que vem, ainda que na quarta vigília da noite. Jesus fez uma viagem de noite para dentro de um cemitério, porque lá tinha um homem que não tinha espaço mais entre os vivos, foi morar entre os mortos. Fugitivo da lei, porque as cadeias não podiam prendê-lo mais. Enjeitado da família. Possesso de uma legião de demônios, 6.000 demônios. Todos achavam caso perdido, mas Jesus faz uma viagem de noite para dentro de um cemitério, para curá-lo, para libertá-lo, para salvá-lo, para transformá-lo num missionário para a sua terra. Eu estava pregando há 1 mês e pouco lá na Bahia, em Feira de Santana, e estava comigo o pastor Harley Mafra. O senhor já o conhece, pastor Hamilton? Harley Mafra é pastor da Primeira Igreja Batista de São Paulo, um dos pastores da equipe pastoral. Ele era um empresário próspero. E um dia, fazendo uma viagem com outros empresários, se hospedaram no hotel. E depois do jantar, ele foi ao banheiro, próximo ao restaurante, e os seus colegas estavam cheirando cocaína. E disseram para ele: você não quer experimentar? É uma experiência incrível. Tolamente ele aceitou. E não conseguiu sair mais. O casamento foi degringolando, os negócios foram dando para trás, as mentiras se multiplicando, até que ele tomou uma decisão, arrumou as malas e disse para a família: eu vou fazer uma viagem.
E a viagem que ele fez foi para a rua. Viveu 7 anos na rua como mendigo. A família sem saber o endereço dele, procurando em prisões, em hospitais, IMLs, ninguém dava notícia. 7 anos mergulhado na cocaína, no crack, nas drogas, se autodestruindo, dormindo embaixo de marquises, de pontes. E o lugar mais frequentado por ele nas noites para dormir era debaixo da marquise do templo da primeira igreja batista de São Paulo. A filha dele nunca desistiu dele. E um dia de madrugada, uma senhora da Assembleia de Deus, e ele passava em cima de uma ponte, era por volta de 3 horas da madrugada, ela o encontra e disse para ele: ou você se rende a Jesus, ou você morre. Ele acaba de atravessar a ponte, a filha dele, que ainda procurava por ele, abre o vidro do carro, olha bem, olha de novo, torna a olhar, reconhece o papai. Salta do carro e corre e o abraça, o põe dentro do carro. E foram mais 7 anos de tratamentos em clínicas. Deus o curou, Deus o libertou, Deus o transformou. Deus devolveu a ele a esposa, a filha, as rendas. Mas um filho não queria saber do pai. Magoado demais, disse: eu não aceito o senhor mais. Se o pai chegava, o filho saía. E o pai aflito. Até o dia que no aniversário do menino, ele mandou um bilhete para o pai e disse: o senhor está convidado para vir. Com medo de ir, mas foi. Quando chega lá, o filho lhe dá um abraço e em lágrimas diz assim: meu pai, a falta que eu senti do senhor foi maior do que a tristeza e a dor que o senhor me provocou. Eu te perdoo, vamos restaurar plenamente a nossa família. Esse homem hoje é um pastor da igreja que dormia debaixo da marquise. Não desista nunca. Para Deus não tem causa impossível. Ele vem, ainda que na 4ª vigília da noite. Eu não sei se você tem alguém da sua casa, da sua família, que você já foi tentado a jogar a toalha, que você pensa assim: não tem mais jeito, rebelde demais, difícil demais, complicado demais. Pois o nosso Deus é especialista em fazer milagres. Quando não tem mais saída humana, Ele providencia uma saída divina. Ele vem ainda aqui na 4ª vigília da noite. Mas uma outra lição que eu quero compartilhar é que quando Jesus vem, além de ser na 4ª vigília da noite, quando nós achamos que já não tinha mais saída, Ele vem de uma maneira inusitada. Porque capítulo 1, versículo 3, diz que Ele faz o seu caminho na tempestade. Tem hora que a estrada de acesso de Jesus ao seu, ao meu, ao nosso coração é na tempestade. E diz o texto que Jesus vem caminhando sobre o mar. Não é convencional. Não tem histórico. E por que ele vem andando sobre o mar? Para dizer para aqueles discípulos uma coisa: aquilo que é maior do que vocês, aquilo que intimida vocês, aquilo que conspira contra vocês, aquilo que ameaça vocês, aquilo que quer derrubar e destruir vocês, está literalmente debaixo dos meus pés. Eu estou pisando na dificuldade que está ameaçando você. Este é o nosso Jesus. Ele é maior que os nossos problemas. Ele é maior que as nossas fraquezas. Ele é maior que os nossos pecados. Ele é maior que as nossas doenças. Ele é maior que as ondas revoltas que conspiram contra nós. Ele coloca debaixo dos seus pés aquilo que põe medo no nosso coração. Mas aí uma outra lição. Jesus vem, não apenas colocando debaixo dos seus pés os nossos problemas, Ele vem também para clarear a nossa mente confusa. Porque quando os discípulos avistam Jesus,
passando as 3 horas da madrugada, na hora mais escura da noite, e eu fico imaginando que deve ter dado um relâmpago, riscando os céus com um facho de luz. Eles olham, e alguém caminhando sobre as águas. Olha, eles nunca tinham visto isso. E gritaram: é um fantasma, tomados de medo. Ou seja, está chegando a solução. Mas eles já acham que a solução é mais um problema. Sabem por quê? Quando a teologia está errada, o medo aumenta. Irmãos, o que acalma o coração é a verdade, é o evangelho. Toda pessoa que se rende às ideias malucas das heresias, ficam apavoradas, atormentadas, acuadas, desesperadas. Agora a pergunta é, por que os discípulos reagiram assim? É um fantasma. Oh, mas não tem fantasma no cristianismo. Tem fantasma na Bíblia. De onde eles tiraram isso? É importante entender que esses discípulos são o quê? Galileus. Sabe o que significa isso? Eles são da região norte de Israel, da Galileia. E a Galileia era a região mais povoada de Israel. E a Galileia era povoada por povos gentílicos também. Então chamado de Galileia dos gentios. O misticismo graçava naquela região. Por exemplo, Mateus 16, quando Jesus está lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, ele faz uma enquete com os discípulos assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Oh, mas para um pouquinho aí. Todas essas pessoas referidas viveram lá atrás. Exceto Elias, que foi trasladado, os outros estavam mortos. Oh, mas como assim Jesus era um morto? É que imperava naquela região aquilo que se chamava na época de metempsicose, ou transmigração das almas, ou numa palavra mais contemporânea, reencarnação. O misticismo estava presente naquela região. E os discípulos, embora gente crente, ainda tinha nesgas de misticismo, de crendices. É um fantasma. E tomados de medo gritaram. Irmãos, tem muita gente crente hoje que ainda acredita que tem fantasma. Tem muita gente crente hoje que, antes de sair de casa, tem que ler horóscopo para saber se os astros estão a favor dele ou não. A má teologia sempre vai desesperar o coração. Quem acalma o coração é Jesus. Então Jesus reage à crendice deles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O que eu acho maravilhoso aqui é a pedagogia de Jesus. Porque notem vocês, qual o problema que estão enfrentando? Vento contrário. E vento contrário já umas 9 horas. O barco prestes a naufragar. Esse é o problema deles. O que se esperava numa circunstância dessa? É que Jesus chegasse, ó, calma aí vento, calma mar, pronto, está resolvido o assunto. Mas Jesus não trata do problema, prioritariamente. Jesus trata dos discípulos prioritariamente. Ele acalma o coração dos discípulos antes de acalmar a tempestade. E por quê? É porque Jesus sabe que às vezes o nosso problema não está fora de nós, mas dentro de nós. Tem hora que a sua tempestade não é o mar, é o coração. Tem hora que a sua tempestade é interna e não externa.
Tem hora que o problema não é a circunstância, é o sentimento. É por isso que Jesus, antes de acalmar a circunstância, acalma o coração. Talvez você veja aqui hoje, você está enfrentando tempestade também, mas Jesus está olhando uma outra tempestade, maior que a de fora, a de dentro. E a única coisa que pode acalmar o nosso coração, nas angústias da nossa alma, é escutar de Jesus: sou eu. Sou eu. Portanto, tenha de bom ânimo. Não se renda ao desespero. Não se entregue à incredulidade. Não jogue a toalha. Não desista nunca. Saiba que o Senhor Jesus está no controle da tempestade. Sabe que Ele não foi pego de surpresa. Saiba que Ele virá ao seu encontro, ainda que na quarta vigília da noite. Saiba que Ele é poderoso para acalmar a sua alma atribulada e aflita nesta noite, em nome do Senhor. Não tem outro antídoto para o medo, irmãos, a não ser a presença de Jesus. Nem o seu dinheiro, nem a sua saúde, nem a sua influência. O avô materno do Pedro, que está lá no hospital, chegou para o chefe da UTI e perguntou: doutor, tem algum remédio, tem algum expediente que a gente possa buscar em qualquer lugar? Ou São Paulo, ou em qualquer lugar do mundo, fala para nós. Mas não tem dinheiro aqui não. Não resolve. Tem hora que o dinheiro não resolve, que o conhecimento não resolve, que a ciência não resolve. Ou Deus age, ou não tem saída. E nessas horas o que acalma o seu coração é escutar Jesus dizer para você: sou eu, fica com medo não. Eu cheguei, eu estou aqui. Eu estou aqui, sou eu. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus acalme o seu coração nessa noite. Que os olhos da sua fé se abram para ver Jesus. Ele chegou, Ele está aqui. Mas ainda, esse texto nos ensina que Jesus vem para botar de pé aquele que está afundando. E eu fico encantado com Pedro, porque às vezes a gente critica o Pedro. Mas daqueles discípulos, o único que teve coragem de dizer: Senhor, se és tu, então manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele é um cara crente. Ele confia em Jesus. E Jesus diz: pode vir, Pedro. E que experiência que Pedro teve. E eu imagino, caminhando sobre as ondas revoltas, não surfando, ele está caminhando em terra firme. E de repente, diz a Bíblia, reparando na força do vento, teve medo. E começando a naufragar. Oh, amados irmãos, o Pedro está aqui nessa noite. Mas ele não está só entre nós, não. O Pedro está morando debaixo da nossa pele. O coração do Pedro está pulsando em nosso peito. O sangue de Pedro está correndo em nossas veias. Quantas vezes nós que já tivemos uma fé robusta, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus, pode vir, filho, pode vir. E de repente a gente tira os olhos de Jesus. De repente a gente olha a circunstância tão medonha e passa a ter medo. E onde o medo chega, a fé não está presente. O que eu acho também bonito em Pedro é que quando ele começa a naufragar, ele não tenta dar um de valentão, não. Nenhum de supercrente, eu resolvo esse problema no peito. Isso é comigo. Não, ele gritou logo: socorre-me!
E agora Jesus não espera a quarta vigília da outra noite para socorrer, não. Tem hora que o socorro tem que ser na hora mesmo. Prontamente Jesus estendeu a mão, o levantou e deu aquele tapinha de luva. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Tem hora que a fé fica frágil. Tem hora que você duvida, será que vai fazer mesmo? Será que eu saio dessa mesmo? Jesus está aqui hoje para levantar você. Para segurar firme a sua mão. Lá em Hebreus diz que você tem um grande sumo sacerdote. E se você gritar por ele, ele te socorre na hora. Mas ainda, esse texto ensina que Jesus Cristo vem não só para acalmar o seu coração, ele vem para acalmar a sua circunstância. Porque diz o texto que ambos subiram para o barco e o vento cessou. Ele acalma você e acalma o que está atormentando você. Talvez um problema pessoal, talvez um problema familiar, talvez um problema na sua saúde, talvez um problema no seu trabalho. Eu não sei o que está incomodando você, mas nesta noite Jesus pode acalmar o seu coração. Você voltar em paz para casa. Daqui a pouco você vai olhar o vento contrário que ameaçava você, já se recolheu às suas recâmaras e fez uma grande bonança na sua vida. Ele está aqui. Eu termino fazendo uma pergunta que me, às vezes, aflige. Se Jesus nos ama, e Ele nos ama, por que Ele permite tempestade na nossa vida? Não seria mais fácil a gente passar a vida inteira sem nenhuma turbulência? Por que Ele permite? Aliás, essa é a pergunta dos filósofos, né? Se Deus é bom porque a gente sofre, se Ele é poderoso, por que não acaba com o sofrimento? E penso, pastor Hamilton, que o verso 33 nos dá uma resposta. O texto diz que os discípulos, depois que tudo se acalmou, eles o adoraram e disseram: verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, o sofrimento tem o poder de amaciar nossa nuca. Dura cerviz é nuca engessada, não se dobra. Mais gente conheceu a Deus no sofrimento do que nas festas. É quando você se vê completamente impotente, é que você se curva. Isso aconteceu com John Newton, lembra? Marinheiro, traficante de escravos, que enfrenta uma tempestade terrível e é convertido a Cristo. Vai ser um dos grandes defensores da abolição da escravatura na Inglaterra, trabalhando com William Wilberforce. Vai se tornar um pastor, escritor, compositor. Aliás, compôs o hino mais cantado no mundo, Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Agora, preste atenção nisso, porque é importante. É muito comum você escutar a seguinte frase: quem não vem por amor, vem pela dor. Essa frase não é tão corretamente, teologicamente falando. Porque o que traz as pessoas para Jesus não é a dor. A dor sem a graça de Deus endurece ainda mais. Lá em Apocalipse diz que as pessoas ímpias, em virtude do sofrimento, vão morder a boca, a língua e vão blasfemar contra Deus. O mesmo sol que endurece o barro amolece a cera. Com a graça de Deus o sofrimento amolece o coração. Sem a graça de Deus o sofrimento endurece o coração.
A minha oração nesta noite é que, se você está passando por uma luta, a graça de Deus amoleça o seu coração. Em vez de você se insurgir contra Deus como a mulher de Jó, você adore a Deus como Jó. Mas a segunda coisa, porque Deus permite o sofrimento, irmãos, as tempestades da vida, é para dar-nos uma experiência maior e mais profunda de quem é Jesus. Aqueles discípulos conheciam Jesus. Aqueles discípulos criam em Jesus. Aqueles discípulos eram servos de Jesus. Mas agora eles têm um nível mais profundo de experiência. E a palavra é verdadeiramente. És filho de Deus. Às vezes a gente sabe que Deus é Deus porque agiu na vida do fulano, agiu na vida do Beltrano, do Ciclano. A gente viu milagres. Eu hoje, orando essa noite por milagres, o Senhor, quero um milagre, preciso de um milagre. Eu fiquei tão feliz de ver essa bandeja aqui. E Jesus quer que você tenha experiências com Ele. Uma fé de primeira mão. Verdadeiramente és filho de Deus. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas se você está enfrentando alguma tempestade e quer a intervenção de Jesus na sua vida, para você sair daqui hoje com seu coração leve e vendo a intervenção divina tirando o vento contrário, trazendo bonança para a sua vida, com a permissão do meu querido pastor, eu quero convidar você para vir aqui ao altar, orar comigo. Se você precisa, levante-se e vem aqui, vamos orar juntos. O Senhor está neste lugar, e Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que age. Às vezes o tempo dele não é o nosso. Não entendemos às vezes por que ele só chega na quarta vigília da noite. Por que tantos medos, tantas lágrimas, tantas perguntas, poucas respostas. Mas Ele vem do seu jeito, do seu tempo, para pôr um ponto final na nossa angústia, para acalmar o nosso coração, para acalmar os ventos contrários da nossa vida. E o texto termina dizendo, lá em Mateus, em João 6, que eles chegaram no porto seguro. E eu quero dizer para você nesta noite, o que o Salmo 84 diz: vão indo de força em força, e cada um deles chegará diante de Deus em Sião. O que o Salmo 73 diz: o Senhor nos toma pela sua mão direita, nos guia com seu conselho eterno e nos recebe na glória. Mateus 9, Apocalipse 9 diz que aqueles gafanhotos que saíram do poço do abismo atormentaram os homens, exceto aqueles que tinham o selo de Deus. Você tem o selo de Deus e o demônio não pode atormentar a sua alma. Apocalipse capítulo 13 diz que todas as nações da terra vão adorar o anticristo, exceto aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Você que tem o nome no livro da vida do Cordeiro, jamais se curvará diante do anticristo. Você está seguro nas mãos de Jesus. Ele conduzirá você ao porto desejado. Ah, Senhor, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, e nós aqui passamos lutas, Senhor, ventos contrários, tempestades terríveis,
O nosso coração tão pequeno e frágil às vezes fica acuado pelo medo. Mas nesta noite nós rogamos em nome de Jesus que tu venhas nos visitar, acalmar o nosso coração, acalmar a nossa alma, acalmar os vendavais da nossa vida, trazer bonança para a nossa alma. Tu conheces, meu Deus, cada pessoa que está aqui. Tu sabes a luta de cada uma. Tu sabes, meu Deus, o que cada um está enfrentando aqui agora, nesta noite. E nós te pedimos, em nome de Jesus, que elas voltem para casa hoje, com o coração descansado, na certeza de que Jesus chegou. E é Ele que está dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tenham mais medo. Que seja assim, Senhor, para a glória do teu nome. É no poderoso nome de Jesus é que nós oramos. Aleluia. Amém. Deus abençoe, meus amados. Deus abençoe a vocês.